O otimismo é mais do que um simples exercício de pensamento positivo. É um estilo de vida que nos permite encarar o mundo com esperança, crendo em Deus e crendo no potencial humano, com todas as suas possibilidades de construir um futuro cada vez melhor. Ser otimista, em última análise, é viver pela fé. A essência do otimismo está na convicção de que, apesar das circunstâncias, o futuro guarda promessa de crescimento, superação e realização. Então, o otimismo não é negação da realidade, mas a disposição de enfrentar a realidade com determinação e coragem. É a capacidade de ver oportunidades quando os outros veem apenas obstáculos. Jesus trouxe uma mensagem de esperança e otimismo que não pode ser ignorada. Ele nos ensinou que mesmo em meio a circunstâncias adversas, podemos encontrar uma saída. Em João 16, 33, ele nos diz: falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Esse texto nos apresenta lições muito preciosas. Nele, Jesus nos ensina que otimismo não é a ideologia do tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, como cantava o grupo Blitz na década de 1980. Ser otimista não é negar a realidade, mas encarar a realidade com esperança. No verso que lemos, Jesus está chamando a nossa atenção para o fato de que, mesmo em meio a duras realidades em que vamos vivenciar, não podemos permitir que isso impeça a nossa crença no futuro. Mesmo que o nosso presente seja desafiador, é importante acreditar na nossa vitória no futuro. Então Jesus nos desafia a manter a coragem e o bom ânimo, usando como inspiração o seu próprio exemplo, porque ele diz: eu venci o mundo. A verdade é que Jesus enfrentou desafios e oposições durante a sua vida, mas nunca perdeu o foco da sua missão. Jesus, então, nos convida a encarar a vida com confiança, mesmo diante dos desafios mais difíceis. O segredo é não se dar por vencido, nunca desistir, como está escrito em Hebreus 10, 35 e 36, onde lemos: não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. A obediência a esses preceitos nos levará ao encontro da alegria, esperança e propósito em nossa jornada. Mas quando falamos em otimismo, a pergunta seria, então, quais os benefícios do cultivo do otimismo em nossa vida, no nosso dia a dia? Então, é bom que a gente saiba que o otimismo tem um profundo impacto em várias áreas da nossa vida, tanto no sentido físico como emocional, no sentido dos nossos relacionamentos interpessoais. Tudo melhora quando nós cultivamos o otimismo. Primeiro, o otimismo melhora nosso bem-estar emocional e mental. Em segundo lugar, aumenta
a resiliência e a capacidade de lidar com o estresse. Em terceiro lugar, o otimismo estimula a inovação e a busca de soluções criativas, exatamente porque o otimista nunca desiste. Em quarto lugar, o otimismo mantém uma perspectiva equilibrada da vida, reconhecendo desafios, mas também descobrindo oportunidades. E como cultivar o otimismo? Nesse sentido, eu quero deixar com você aqui algumas sugestões. Em primeiro lugar, pratique a gratidão. De acordo com a neurociência, a gratidão estimula em nosso cérebro mecanismos de recompensa. E é claro que isso contribui para aumentar o otimismo. Em segundo lugar, foque no que você tem e não no que você não tem. É aquela velha história do copo com a metade de água. O pessimista olha para o copo e vê a parte vazia, vê o que está faltando. O otimista olha para o mesmo copo e vê a parte cheia. Então o pessimista diz: o copo está meio vazio. O otimista diz: o copo está meio cheio. E isso faz muita diferença. Em terceiro lugar, transforme problemas em desafios. Então isso ajuda demais, porque ao invés de falar sobre seus problemas, quando você é otimista, você fala sobre os desafios que você tem a enfrentar. Em quarto lugar, transforme obstáculos em oportunidades de crescimento e aprendizado. E, finalmente, o mais importante, viva pela fé. É pela fé que nós somos capazes de desenvolver o otimismo. A escritora Helen Keller, que mesmo sendo cega e surda, se tornou uma pessoa famosa e muito bem-sucedida, ela tem uma frase muito interessante. Ela diz: otimismo é a fé em ação. Então, é importante que nesse ponto a gente se lembre das palavras do apóstolo Paulo na sua epístola aos Coríntios. Ele diz: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Depois de tudo isso, eu quero concluir enfatizando que otimismo não é simplesmente uma visão positiva da vida, mas é o resultado da nossa fé em Deus, que é fiel e que nos ama profundamente. O nosso Deus deixou a promessa de estar conosco em todos os momentos, guiando e sustentando a nossa caminhada. E se nós confiamos nele, nós tomamos posse das suas promessas, como a que está, por exemplo, em Isaías 41, 10. Não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Que você possa, então, cultivar o otimismo em seu coração, confiando na promessa que Deus tem um plano para a sua vida e que, com ele, você é capaz de superar qualquer obstáculo. Que o Senhor, então, nos abençoe, nos encha de esperança, nos encha de alegria e nos ajude a cultivar o otimismo em nosso dia a dia.